E chegamos ao 17º boletim da história do canal Esporte Total, momentos emocionantes. Assuntos de hoje: Toprak Razgatlioglu definido para teste na MotoGP em junho, na disputa por uma vaga na Yamaha. Finalmente a Suzuki se pronunciou oficialmente e ela deve pagar uma multa enorme por saída da MotoGP. Alex Rins fala que Supo não sabia de nada e que chorou com a notícia. Diogo Moreira, nosso brazuca, conquista a impressionante wildcard no Mundial Supermoto. E o único campeão mundial espanhol das 500 cilindradas fala sobre o GP da França e crava: Marc Marquez vai entrar em boa forma física e em breve estará no seu melhor. São os assuntos que eu abordo a partir de agora para você, então deixa o like, se inscreva, aquela coisa toda, assim você não perde nada. Vídeos diários aqui no canal sobre os esportes que nós abordamos. Estamos já às vésperas do GP de Le Mans, que é justamente esta etapa que este campeão mundial que eu falo daqui a pouco vai comentar, com assuntos bem interessantes. Lembrando, estaremos lá narrando a partir deste sábado os qualifies, todos eles, Moto 2, 13 GP, e também a corrida 1 da moto elétrica, Moto E, cujo Qualify já foi transmitido aqui no canal. Veja no decorrer deste boletim ou na descrição. E domingo, claro, as corridas. Domingo a transmissão da Moto 3, Moto 2, MotoGP e Moto E. Tudo no canal Esporte Total. Momentos emocionantes. Bora lá então! Sem mais delongas, já pediu like, você já deu e nós vamos embora. Depois de planejar inicialmente o teste para o final de 2021, os confrontos de cronograma entre MotoGP e Superbike significaram adiar a primeira aparição do Razgatlioglu na Yamaha M1. Por que se fala tanto dele na MotoGP, né? Por duas coisas: ele é jovem e ele é talentosíssimo. O campeão no passado do Mundial Superbike. Junho, juntamente com outras duas datas, estavam sendo discutidas entre a Yamaha e o gerente de Razgatlioglu, Kenan Sofuoglu. No entanto, o chefe da Yamaha, Lin Jarvis, confirmou que acontecerá no próximo mês, embora a data exata ainda não seja conhecida. Falando ao site motorsport.com, Jarvis concluiu que o teste é uma oportunidade para avaliá-lo para uma corrida de MotoGP em 2023, mas também uma recompensa por conquistar o primeiro título de Superbike da Yamaha desde 2009. Jarvis disse: "Eu diria que é um pouco dos dois, porque obviamente ganhar o campeonato foi um grande feito que ele fez ano passado pela primeira vez para nós, Yamaha, desde 2009. Então, isso foi uma coisa importante e nós realmente apreciamos e respeitamos isso. Então, para experimentar a M1, tivemos uma ideia para ele tentar muito antes do que finalmente faremos. As coisas não deram certo, porque nosso campeonato atrasou, o dele atrasou. Havia muitas razões pelas quais isso não aconteceu antes. Então, finalmente, o primeiro conceito mudou e mudou para um conceito diferente agora, porque com certeza é uma das considerações para ele mudar para a MotoGP." Palavras do Lin Jarvis. E caso o Razgatlioglu mude da Superbike para a MotoGP, uma mudança que será fortemente determinada pelo seu desempenho durante o teste de um dia, então a entrada na classe Grand Prix com a Yamaha está praticamente confirmada, e a equipe também. A RNF Yamaha, olha só, terá pelo menos um assento disponível depois que o retorno do Andrea Dovizioso ao MotoGP não deu certo. Especulações sugerem que o italiano pode se aposentar até no meio da temporada. Apesar de Sofuoglu afirmar em várias ocasiões que a mudança para a MotoGP só aconteceria com uma equipe de fábrica completa, a RNF Yamaha provavelmente forneceria a Razgatlioglu máquinas idênticas ao campeão mundial Fábio Quartararo, que está muito perto de assinar novamente com o fabricante japonês, e também a equipe, e continuar sendo companheiro do Franco Morbidelli. Também já falamos aqui sobre Toprak somente aceitar a MotoGP, né? Se fosse uma equipe de fábrica, vou deixar esse vídeo no card ou no link na descrição. Essa questão dá uma esperança ao torcedor do Franco Morbidelli, né? Porque, em teoria, Toprak ocuparia a vaga do Franco Morbidelli e não
na RNF Yamaha, né? Mas, aqui tudo indica, isto mudou, né? Isto mudou, até porque Franco tem contrato até 2023, mas também sabemos, né, que contratos são feitos para serem quebrados, não é verdade? Piadas à parte, vamos seguindo. Enquanto Razgatlioglu continua jovem, ele tem 26 anos, Jarvis também deu a entender que uma mudança para a MotoGP precisa acontecer rapidamente para o piloto turco. Ele fala: o que dissemos a ele é que, de qualquer forma, se você for fazer a troca, faça isso mais cedo ou mais tarde, porque ele fará 26 anos este ano. Então, se ele vai para a MotoGP, deve fazê-lo em breve. Que melhor do que fazer um teste sério na M1, então temos um teste planejado para ele em junho e dedicaremos uma equipe a ele e passaremos o dia inteiro testando com ele. Será a primeira oportunidade de ver e sentir como ele pode se apresentar com essa moto. Também acredito que ele pode definitivamente ser um piloto capaz na classe MotoGP. Que legal isso, né? Que chegue logo junho. E só tem um jeito de saber, né? Estamos com certeza ansiosos por esse teste. Quando ele acontecer, você ficará sabendo aqui no canal. Por isso é importante estar inscrito com o sino ativado. A outra, também acesse nosso site, né? informatudo.com.br/esportes. Tudo que eu trago no canal também eu trago lá no site para você. A outra opção para a RNF Yamaha é o piloto da Tech 3, o KTM, o Fernandes. O espanhol, que deixou claro que queria se juntar à Yamaha em 2022, teve essa oportunidade negada pela KTM. No entanto, Fernandes continua comprometido em se juntar à Yamaha, e embora não esteja fora de questão que Razgatlioglu e Fernandes possam se unir à RNF, o atual piloto Daryl Binder também permanece na equipe liderada pelo Razlan Razali, restando então escolher assim um dos dois em uma decisão que será firmada logo logo. A Yamaha teria conversado com Fernandes e seu empresário, apesar do vice-campeão da Moto2 estar lutando pela forma desde que ingressou na categoria. Razgatlioglu, que ainda não venceu uma corrida de Superbike em 2022, terá a oportunidade de mudar isso em Estoril no próximo fim de semana. E ele realmente precisa dessa vitória. O nosso canal, inclusive, vai transmitir as duas corridas do Mundial Superbike na prova citada, né, Estoril. Fique ligado, então, será na outra semana, porque esse fim de semana agora é dia de GP, de MotoGP e GP da França. Os horários, lembrando, qualquer matéria sobre esportes que você acessar, independente se é de MotoGP, se é de outras categorias, no rodapé de qualquer matéria tem as datas dos próximos eventos e também os horários, tá bom? E aqueles eventos que vamos transmitir. Então aqui no site você fica sabendo de tudo. Trocando de assunto, falar da Suzuki. Finalmente ela se pronunciou oficialmente. A Suzuki Motor Corporation está em discussões com a Dorna sobre a possibilidade de encerrar a participação da Suzuki na MotoGP no fim de 2022. Isso foi comunicado pela própria Suzuki em suas mídias sociais. Esse assunto virou até um vídeo aqui no canal, que fez bastante sucesso. Caso você tenha perdido, vou deixar o link no card ou na descrição para você. Agora, então, a Dorna fez o seguinte comunicado, olha só, abre aspas: infelizmente, a situação econômica atual e a necessidade de concentrar seus esforços nas grandes mudanças que o mundo automotivo está enfrentando nestes anos estão forçando a Suzuki a diminuir drasticamente os custos relacionados a corridas e usar todo o seu recurso econômico e humano no desenvolvimento de novas tecnologias. Gostaríamos de expressar nossa mais profunda gratidão à nossa equipe Suzuki X-Star, a todos aqueles que apoiaram as atividades de motociclismo da Suzuki por muitos anos e a todos os fãs da Suzuki que nos deram seu apoio entusiástico. Tá aí as palavras da Dorna, né? A Dorna parece entender bem os motivos da Suzuki, porém essa saída pode custar caro à montadora japonesa, e esse é o nosso próximo assunto aqui no boletim. Todo mundo foi pego de surpresa com essa notícia, né? A Suzuki, imagina só, deixar a MotoGP. Quem sabe isso não aconteça, né? Mas, a princípio, é a ideia da equipe. Mas o que eu vou falar aqui agora pode mudar a opinião, talvez, da Suzuki, né? Olha só, isso aqui é importante. Muito importante, né? Quando os rumores, então, da saída da Suzuki da MotoGP saíram, mesmo antes do anúncio oficial, a Dorna já deu aviso. Em resposta aos rumores, a organizadora da MotoGP emitiu uma declaração lembrando a Suzuki que não pode simplesmente deixar a MotoGP unilateralmente,
o que significa que um acordo precisaria ser alcançado nos 4 anos restantes do seu atual contrato de 5 anos na MotoGP. Keith Wellen, ex-piloto inglês, deixa sua opinião sobre isso ao site crash.net. Vamos lá. Ele fala: meus pensamentos iniciais eram se eu estivesse na equipe Suzuki, eu estaria bem e realmente mijado, diz ele. Ele que é ex-campeão britânico. Ninguém tinha ideia de que isso aconteceria e você só pode culpar o conselho no Japão. Eles tomaram essa decisão, só pode ser financeiro. Minha teoria é que a Suzuki teve uma reação instintiva às vendas e apesar do fato de serem tão bem sucedidos na pista, eles puxaram o tapete. O nível humano é um desastre absoluto para a equipe. Em um nível profissional é quase tão ruim e é devastador do ponto de vista de um fã de corrida. Embora seja um desastre da Suzuki, pode vir a ser fiscalmente a coisa certa a fazer, dada a situação do mercado mundial relacionada à guerra na Ucrânia. Posso ver 2023 como um ano estranho, onde todo mundo vai se recuperar dos custos extra. Talvez a Suzuki tenha olhado para seus livros um pouco mais e tenha visto que não há essa correlação entre corridas de grande prêmio e suas vendas de motos de estrada e decidiu pular cedo, fecha aspas, disse ele. Fico só pensando, né? Quantas motos vai deixar de vender agora com essa decisão, né? Quantas motos serão vendidas a menos? Mas enfim, né? Para isso que existe o conselho de uma empresa para decidir o que é melhor, mas é realmente bem chata essa situação. Enfim, no entanto, ele tem certeza de que a Suzuki pagará um alto preço por se afastar depois de apenas um ano de seu atual contrato de 5 anos com a MotoGP, em parte para dissuadir outros fabricantes de fazer o mesmo. Isso que é muito importante, olha só, abre aspas. Você pode ter certeza de que há um contrato sólido entre a Dorna e a Suzuki, mas não é do interesse de ninguém ter uma guerra por um contrato. Dito isso, a Suzuki terá que pagar algum tipo de compensação e acho que eles devem pagar uma multa enorme. Acho que a Dorna deve impor isso com força, porque você não arranca o tapete depois de assinar um contrato de 5 anos com a Dorna. A mão esquerda na Suzuki não sabe o que a mão direita está fazendo? Há um paralelo em tudo isso. Tivemos o BR Exit, né, seria BR Saída, que é a saída do Reino Unido, da União Europeia, e agora temos o S Exit, que seria a relação ao S da Suzuki, e o Exit, que é sair em inglês, né? A saída da Suzuki, a Suzuki deixando então a MotoGP. Eles terão que dificultar a Suzuki, ou todos vão querer sair em algum momento, ou reorganizar os seus contratos, disse ele. E é verdade, né? E é verdade. Ele tem toda a razão. Imagina só, já pensou que seria para o Mundial se outras equipes decidissem fazer o mesmo que a Suzuki? É muito complicado, a Dorna precisa e certamente está pensando nisto. E certamente deve ter uma cláusula bem salgadinha no contrato para essa eventual, deve estar previsto no contrato algo como isso, né? Vamos aguardar os próximos capítulos e aqui, claro, você vai ficar sabendo de tudo. E o piloto Rins, meus amigos, vamos saber o que ele achou de tudo isso, né? A notícia chocante sobre a saída da Suzuki no final de 2022 ainda não havia sido comentada pelos envolvidos diretamente, mas logo começaram a chegar as primeiras declarações à mídia do Alex Rins e também do Joan Mir. O primeiro a falar e abordar todas as questões do caso, diante de uma multidão de jornalistas, foi o Rins, que explicou em detalhes o que aconteceu em Jerez durante o teste que precedeu essa notícia, sublinhando o quão totalmente inesperada foi uma decisão que obviamente atrapalhou todos os seus planos para o futuro. Alex está lutando pelo Campeonato Mundial em uma moto que ele já sabe que não poderá usar na próxima temporada e, em suas palavras, esta situação lhe dará mais um estímulo para dar o melhor de si, e deixou claro para os líderes de Hamamatsu como errado essa decisão deles foi. Ganhar o título em 2022 seria realmente uma conquista épica para Rins ou também para o Mir, e sem dúvida seria a melhor resposta para o fabricante japonês que decidiu abandonar novamente um paddock ao qual retornou em 2015. Rins respondeu algumas perguntas ao site GP One. Vamos lá. Já imaginou se sai esse título para algum deles? E ele responde: depois dos testes de segunda-feira em Jerez, Livio e Sahara Hassan me levaram e me contaram as novidades no escritório. Disse então um amargurado Rins.
Foi super difícil. Eu estava chorando completamente. Dei tudo por esta equipe desde 2017, tentando dar muita informação para ter uma moto competitiva e vencedora. Mas você sabe, também são os membros da equipe. Eles fizeram tudo desde 2015, quando a Suzuki estava novamente na MotoGP. Com certeza foi um grande choque para mim, um grande choque para a equipe. Não é fácil. No final, eu posso encontrar algo para o próximo ano, eu acho. Mas para eles é mais difícil. Sinto muito, eles são como uma família para mim. Vamos tentar terminar a temporada o mais forte possível. Este fim de semana será o último para mim com a Suzuki em Le Mans. Vamos aproveitar o tempo com a Suzuki nessa pista. No ano que vem, vamos pedalar com outra moto. É uma decisão difícil de entender. Estamos lutando pelo Campeonato Mundial, nossa equipe está liderando a classificação por equipes, então é difícil realmente entender esta situação, fala o Rins. Estamos lutando pelo título, mas eles tomaram essa decisão na sede da Suzuki e é isso, não podemos mudá-lo, só podemos respeitá-lo. Pergunta, você teve contato com alguém no Japão? Eu não falei com ninguém no Japão. O presidente da Suzuki, o Toshihiro, sempre foi super amigável comigo. Ele me enviou um vídeo quando meu filho nasceu. Ainda não recebi nada dele ou de nenhum outro manager do Japão. Apenas a comunicação de Livio e Saara-san. E como você imagina seu futuro? Quais opções você tem? No momento não tenho nada para o futuro, mas tenho um empresário que está cuidando disso. Talvez ele esteja um pouco ocupado nas próximas semanas, mas agora só quero pensar nas próximas corridas, em todos os finais de semana. É difícil, mas também nos dá um impulso extra, porque temos uma moto que para mim é o melhor pacote que já tive com a Suzuki. Então quero mostrar a eles que eles tomaram a decisão errada. Que bom, né? Essa motivação que ele pelo menos tem, certamente o Mir também tem a mesma motivação, mostrar que eles tomaram a decisão errada. E só imagina isso, né, meu amigo? Só imagina se um título chega para a Suzuki, né? Mais uma pergunta, você tinha certeza de continuar com a Suzuki em 2023? O plano era continuar com a Suzuki, também estávamos negociando com eles, mas essa coisa vem super rápido. Se Livio ou Saara-san soubessem disso durante a primeira corrida, não teríamos iniciado as negociações. Quando souberam da notícia, também caíram. Estou convencido de que não sabiam de nada. Tivemos um ótimo início de temporada e isso torna ainda mais difícil entender por que a Suzuki não quer continuar nesse campeonato. Somos competitivos, mas como disse, essa decisão é deles e devemos respeitar. O mercado de pilotos mudará muito após essa decisão? O mercado mudou agora, porque Joan e eu estamos deixando a Suzuki. Na verdade, a Suzuki nos deixou. Temos que ir a algum lugar. Não quero machucar ninguém, não quero que alguém afugente um cavaleiro para me colocar na cela, mas acho que este é o único caminho. Como piloto, quero continuar correndo. A situação é difícil, mas isso nos dará um impulso, acredite. A primeira corrida após o teste em Jerez foi difícil, mas agora há duas maneiras, você pega o caminho para baixo ou o caminho para cima, nós pegamos o bom. Você acha que haverá desenvolvimentos entre agora e o fim do ano? Disseram-nos que as novas peças para esta temporada já foram aprovadas e vão trazê-las até nós para tentarmos melhorar ainda mais essa moto. Eles vão colocar todo o esforço. E acredita em mim, o povo japonês, a mecânica foi destruída. Estamos esperando por um novo pacote aerodinâmico. Vamos esperar por isso e vamos tentar obter bons resultados. Já temos 2 pódios e queremos mostrar mais. O que eles dizem é que o orçamento para este ano está fechado, então eles vão trazer tudo. Não tenho motivos para não acreditar neles. Vamos experimentá-los, tenho fé na minha equipe, eles vão dar tudo até o fim, mesmo que seja difícil para eles. Última pergunta, se você tivesse que escolher uma das motos rivais do grid, em qual você apostaria? Olha só que pergunta interessante, né? E ele respondeu, eu prefiro a Suzuki, não estou em posição de decidir. Repito, né? Que coisa complicada, né? Que coisa complicada essa saída da Suzuki, né? Sem dúvida, se foi para nós fãs, imagina para os envolvidos. Trocando de assunto, Dioguito Moreira, ele conquista o impressionante wildcard mundial de supermoto. Lembrando que o wildcard é quando o piloto é convidado a participar de um evento.
Ele foi convidado, chegou lá e foi campeão. Já pensou? Esse é o cara. Esse é o Diogo Moreira. O brasileiro Diogo Moreira, da equipe da Moto3, o MT Helmets MSI, conseguiu provar algum tipo de sucesso no Campeonato do Mundo durante o fim de semana. Entrando como wildcard da rodada espanhola do Campeonato Mundial de Supermoto Fim 2022, o jovem de 18 anos limpou o chão com a oposição para conquistar a pole position, 2 vitórias, e o segundo lugar para conquistar uma vitória geral. Com a equipe da SGR Grau Racing, Diogo começou o fim de semana no circuito de Alcarrás, em grande forma, ao conquistar a pole position na manhã de sábado. Ele converteu essa pole em uma vitória dominante na corrida de abertura do fim de semana no final daquele dia, cruzando a linha de chegada a incríveis 11 segundos do segundo lugar. Olha só, não só foi campeão da lavada. Domingo incluiu mais 2 corridas, uma corrida sprint e em seguida a corrida final do dia. O Diogo Moreira saiu mais uma vez muito bem, conquistando sua segunda vitória do fim de semana, por pouco menos de 6 segundos. Tudo parecia estar caminhando para uma limpeza geral na corrida, quando o brasileiro fez um roll shot e começou a se afastar novamente. Para quem não sabe, não conhece, né, conquistar o roll shot no motocross é quando conquista, né, o primeiro piloto que atinge o ápice da primeira curva, saindo assim na frente dos demais. Isso aí normalmente garante a vitória porque ele escapa de todo o tráfego, né? Então o Diogão conseguiu esse roll shot. Porém, na volta 4, tudo mudou, quando Moreira cometeu um erro e caiu em uma das curvas de alta velocidade. O estreante da Moto3 saltou para a sua moto e voltou em quinto ainda, antes de lutar pelo pelotão. Ele pegou e passou um punhado de pilotos, incluindo o campeão mundial de supermoto do ano passado, olha só, hein? Para cruzar a linha em segundo lugar e confirmar a vitória geral na rodada 2 do Campeonato Mundial de Supermoto. Que coisa incrível, né? E detalhe, por pouco ele não venceu mesmo com a queda. Por isso sempre afirmamos aqui, né? Ele pilota muito e é a nossa esperança para a MotoGP, assim como o Eric Granado. Granado que inclusive vai largar em quarto amanhã na Moto E, conforme o Q2 que aconteceu nesta manhã de hoje e que foi transmitido aqui no canal. Viu? Quem está inscrito, com o sino ativado, não perde nada. Transmitimos o Q2 da Moto E e se você quiser assistir enquanto fica na expectativa do Q2 da Moto3, 2 e GP da manhã, assista aí nosso vídeo, vou deixar no card ou no link na descrição para você não perder. Seguindo, vamos trazer o último assunto do nosso boletim de hoje. Normalmente eu não faço boletim na sexta, porque já tem eventos para transmitir no final de semana, mas já que eu tive uma semana bem conturbada, não consegui gravar muita coisa, então resolvi abrir a sessão e trazer esse vídeo hoje. Então espero o seu like, tem muita coisa interessante aqui, né? Falar aqui do único campeão mundial espanhol nas 500 cilindradas, que fala sobre várias coisas, incluindo Marc Márquez e também o GP desse fim de semana. E o circuito Bugatti Le Mans sediou pela primeira vez uma etapa do Campeonato Mundial em 1969, 4 anos após sua construção, mas desapareceu do calendário após o grave acidente sofrido pelo piloto espanhol Alberto Puig, lá em 1995. Depois de melhorar sua segurança, tornou-se uma rodada fixa a partir de 2000. Localizado a 200 km a sudeste de Paris e na capital do departamento de La Sarthe, é mundialmente conhecido pelo evento de resistência 24 horas do automobilismo, realizado todos os anos. É conhecido também como Catedral da Velocidade, né? Com uma reta de 674 metros, tem 14 curvas, 5 à esquerda e 9 à direita, e é uma pista stop and go, estreita porque tem mudanças de direção muito lentas e várias frenagens muito fortes logo à entrada das curvas cegas. A Ponte Dunlop é uma das marcas desse circuito, em que em 1971 foi rodado o filme Le Mans, estrelado pelo Steve McQueen. Em 2013, o circuito francês testemunhou os primeiros triplos espanhóis, graças a vitórias de Sete Gibernal na MotoGP, Tony Elias na 250 e Dani Pedrosa nas 125 cilindradas. E o Alex Crivellé, único campeão mundial espanhol de 500 cilindradas, analisa o Grande Prêmio da França, 7ª rodada da temporada, que se realiza neste fim de semana no histórico circuito Bugatti em Le Mans, e onde ele alcançou sua última vitória nas 500 cilindradas em 2000, nessa entrevista que eu trago agora do site Motosan.
Lembrando que amanhã estaremos aqui transmitindo, como eu já falei, os qualifies, e no domingo todas as 4 corridas, Moto 3, Moto 2, MotoGP e Moto E. Bom, depois de um início de temporada difícil, Pecco Bagnaia marcou sua primeira vitória do ano em Jerez. Como você acha que isso afetará seu ressurgimento na luta pelo título da MotoGP? E ele responde: Pecco Bagnaia venceu a sua primeira corrida na temporada em Jerez, o que é uma boa notícia para a Ducati e para o piloto italiano, porque o fizeram num circuito técnico onde a potência não é primordial. Depois de vencer em Jerez, Pecco Bagnaia pode agora ligar uma série de vitórias. Le Mans é um circuito onde você depende um pouco do clima, mas depois vem Mugello e o circuito de Barcelona-Catalunha. Mugello é uma pista muito técnica e ele gosta muito. Pecco Bagnaia pode agora iniciar uma linha ascendente. Fábio Quartararo chega ao Grande Prêmio da França, a sua corrida local, liderando a classificação geral da MotoGP, com 7 pontos de vantagem sobre Alex Espargaró. Você acha que ele pode finalmente alcançar a tão esperada vitória em Le Mans? Fábio Quartararo chega a Le Mans em um momento doce em sua carreira de piloto. Ele sabe tirar o máximo proveito da sua Yamaha, uma moto que a priori carece de um pouco de potência nas longas retas e que não se destaca na quinta e sexta marcha. Apesar de tudo, há circuitos em que ele se sai muito bem, como Le Mans. Embora ele ainda não tenha vencido lá, correr na frente de sua torcida e liderar a tabela do campeonato o ajudará. A partir daí, dependerá um pouco do Pecco Bagnaia, porque, a priori, ele é seu rival mais direto, embora também possamos ver Marc Marquez. Fábio Quartararo tem o direito de se destacar e fazer uma grande corrida em Le Mans. O pódio do Espargaró do Alex em Jerez deixou a Aprilia sem concessões. Como você acha que isso vai afetar a fábrica de Noale? Ele fala: o fato da Aprilia ficar sem concessões na próxima temporada não deve ser um problema para eles. Seus pilotos não poderão treinar como fizeram até agora e dependerão muito dos testadores. A priori, eles conseguiram uma moto muito estável e competitiva. Desde o início, eles saem com uma grande moto. É difícil saber o que acontecerá com a Aprilia na próxima temporada, sem as concessões, mas sendo otimista, acho que eles têm uma ótima moto neste momento. Para quem não sabe o que é a concessão, né? Aquelas equipes mais fracas do campeonato, elas têm algumas regalias para poderem justamente crescer. Como, por exemplo, fazer mais testes que as demais, né? E quando ela consegue um pódio, isso aí automaticamente é retirado e a equipe não pode fazer mais, que é o caso que aconteceu agora com a Aprilia. E Marc Marquez deu sinais em Jerez de que está começando a ser o mesmo de antes da lesão e no teste seguinte mostrou-se otimista. Você acha que o veremos no pódio depois de vencer 3 vezes em Le Mans? E ele responde: Marc Marquez é um lutador e vai dar tudo em Le Mans. Não é um circuito do seu agrado, devido ao fato de haver mais destros do que canhotos, de ter mais curvas para a direita do que para a esquerda, priorizando então, ou melhor, dificultando um pouco a vida do Marc Marquez, que ainda não está 100% devido à sua queda que teve, né? Apesar de tudo, ele venceu 3 vezes em Le Mans no MotoGP. Vai depender um pouco das condições climáticas, porque 4 quedas sempre acontecem em Le Mans. Esta circunstância pode ajudá-lo. Marc Marquez irá cada vez mais longe. Ele entrará em boa forma física e em pouco tempo estará no auge. Não entendi o que ele quis dizer aqui com 4 quedas sempre acontecem, mas enfim, né? Acho que ele quis dizer que queda sempre acontece, né? Mas pelo menos é o que está publicado. E lá sabemos, né? Às vezes tem neve, às vezes chove, então é uma pista bem complicada na questão climática. Você pode aguardar tudo por lá. Lembrando que a Mundial Superbike correu lá na última rodada do campeonato. Nós narramos essa corrida, a corrida 1 e a corrida 2. Se você perdeu, vou deixar o link aqui para você. E ele responde: em 2000 consegui a minha última vitória nas 500 em Le Mans. Depois de um ano difícil e com muitas corridas molhadas, chegamos a Le Mans. É um circuito complicado, mas tenho boas memórias de lutar com os lendários Norik Abe e o japonês, né, e o Valentino Rossi. Foi uma luta muito apertada, na qual saí vitorioso. Dividi o pódio com os dois e foi a última vitória na minha carreira esportiva. Qual é a sua previsão para o pódio da MotoGP no Grande Prêmio da França? Apostaria no Fábio Quartararo, que ainda não venceu em Le Mans. Para o clima, eu colocaria Jack Miller. Também temos que apostar em Marc Marquez no pódio.
A Ayogura conquistou sua primeira vitória no Campeonato do Mundo em Jerez e agora está 19 pontos atrás do Celestino Vietti. Ele pode se tornar o grande rival do italiano na luta pelo título da Moto2? E ele responde, inclusive sobre a Ayogura, já falamos várias vezes aqui, né? Possivelmente o substituto do Takaaki Nakagami na MotoGP para o ano que vem, hein? Isso é possível e bem provável de acontecer. Lembrando que o Japão, que a Honda no Japão sempre costuma ter um piloto do país em uma das suas motos. Hoje é o Takaaki Nakagami. Abre aspas então. A Ayogura melhorou muito e venceu a corrida de Jerez com autoridade. Agora os circuitos favoráveis virão para Celestino Vietti, mas veremos o que acontece em Le Mans. A Ayogura pode lutar pelo título de Moto2 com Celestino Vietti. Takaaki Nakagami é o piloto de referência para o japonês na MotoGP, mas os jovens vão subir e a Ayogura é um dos favoritos para se qualificar para a MotoGP. Por enquanto, passo a passo. A Ayogura é um piloto que o está a abordar na Moto2 e vai lutar com o Celestino Vietti pelo título da Moto2, disse ele. E para finalizar, a vitória de Isa Guevara em Jerez coloca 30 pontos atrás de Sérgio Garcia, seu companheiro de equipe. Que virtudes destaca o piloto maiorquino? E ele fala, Isa Guevara teve uma temporada um tanto irregular no ano passado, mas é um grande piloto. Ele é terceiro na classificação geral da Moto3. O campeonato está em brasa, mas há muitas corridas pela frente. Ele estará lá lutando com os melhores, com Sérgio Garcia, com Denis Foggia e com Jaime Maziá, para ter opções de lutar pelo título da Moto3, fecha aspas. Que belíssima entrevista essa, né, que você acompanhou por aqui, não é verdade? Então, dá uma força pra nós, hein? Dá uma força pra nós, pelo nosso trabalho em trazer esse conteúdo de qualidade aqui pra você. Porque se você chegou até o fim do vídeo, não é possível, né? Você não pode ter chegado até aqui e não ter gostado, né? Então deixa o like, se inscreva, ou melhor, isso você com certeza já fez, né? Porque você é parceiro aqui do canal. Mas também eu peço, compartilhe este link com seus amigos que gostam da Moto Velocidade. Assim mais e mais pessoas terão acesso ao nosso conteúdo e o canal cresce. E aí você ganha, né? Ganha mais conteúdo por aqui de qualidade. Lembrando, aqui no canal tem Moto Velocidade, tem Fórmula 1 e também tem o mundo das lutas. Sábado tem UFC à noite, vai ser puxado, hein? À noite o UFC e no início da manhã já tem a Moto Velocidade. Semana que vem tem Mundial Superbike, tem Fórmula 1, enfim, muita coisa pra você. Valeu, abraço e até mais.